que a gente comece a aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem abrir o microfone e falar direto para mim, porque eu vou colocar agora em modo de apresentação e não vou conseguir, por exemplo, ver reações aí, tá? Então vocês têm que abrir o microfone e falar para me interromper. Acabou que a aula de ontem aí foi até melhor a gente fazer remoto, porque não tinha energia lá no CETEC, né? Teve um problema de energia e que não se resolveu. Tá? Hoje também estamos com problema lá de energia, alguns pontos sem conexão de internet, sem energia, então ia ser muito complicado de fato fazer aula lá e eu precisava do computador, precisava, enfim, mostrar a ferramenta computacional, então não tinha como você fazer, não tinha como fazer se não tivesse internet e energia. Então no final foi bom, né? A gente ter colocado a aula para hoje de manhã, na modalidade remota. Esse recurso de aula remota a gente pode usar até no limite de, até no limite de 30%, né? De acordo com a resolução. Só que a gente não vai fazer isso, né? As aulas são presenciais e eventualmente a gente vai precisar usar esse recurso aí quando não for possível, né? Da aula presencial, certo? Então, não se acostume com essa modalidade, porque de fato não, o formato presencial ele permite uma interação maior, né? A gente tem um feedback muito mais positivo, né? Quando a gente interage ali de maneira presencial, percebe as dificuldades, enfim, passa todo, consegue transmitir de forma muito mais eficiente, né, do que a modalidade remota. A modalidade remota ela cansa, né? Tem pesquisas científicas que mostram aí que a partir de um tempo o aluno ele não consegue mais absorver nada e aulas longas, né, como essa de hidrologia, tem jeito, né? A gente precisa fazer uma parte dela, uma parte dessa aula tem que ser conceitual, né? E a outra parte tem que ser prática mesmo, mas termina que sendo longa, então isso a modalidade remota prejudica um pouco, né? Capacidade aí para a gente absorver esse conhecimento, mas eu espero que todo mundo tenha concentração suficiente, né, para aprender aí os ensinamentos da aula de hoje, para que vocês possam então fazer o projeto um da disciplina, que é sobre delimitação de bacias hidrográficas e o balanço hídrico. Então, essa aula vai ser dividida em duas partes, onde na primeira parte eu vou fazer a apresentação da bacia hidrográfica, da caracterização fisiográfica também, como é que a gente faz, quais são as características fisiográficas mais importantes, né, para visando estudos e projetos, e como é que a gente faz um balanço hídrico simplificado. Então, esse é o objetivo dessa primeira parte, que eu espero finalizar daqui a 50 minutos e depois a gente entra para a segunda parte, que é a parte onde a gente vai usar as ferramentas computacionais. Bom, lembrando que a bacia é o elemento, é o sistema hidrológico, né, onde vai ocorrer o ciclo na fase terrestre, o ciclo da água na fase terrestre, e para que essa água, né, seja convertida em vazão, a água que vem, né, através do processo de precipitação, seja convertida em vazão, passa por vários processos intermediários. E aí vocês conhecem bem aí da disciplina da graduação, mas essa precipitação ela pode ser interceptada. Eventualmente, essa precipitação interceptada por vegetação, ela vem a evaporar, né? Vem a evaporar de forma direta. Então, volta para a atmosfera como vapor de água e num período mais longo, né, a planta também ela transpira. Então ela devolve a água que ela capta aqui em, usando suas raízes, né? Através aqui das folhas, a gente tem um processo de transpiração, né? Realizado pelos estômatos
das folhas. Então, é um processo mais lento do que a evaporação devido à interceptação da cobertura vegetal. Essa água que passa pelas, pela copa das árvores, ela chega no solo e uma parte dela infiltra e, dependendo da capacidade de infiltração do solo, eu vou ter escoamento superficial, tá? Então, uma parte vai infiltrar e, a depender da capacidade, se essa intensidade da chuva for maior do que a capacidade de filtração, eu já vou ter escoamento superficial. Desse volume filtrado, uma parte é percolado para camadas mais profundas, para alimentar essa zona que a gente chama zona saturada, e onde acontece o escoamento subsuperficial e subterrâneo, certo? Aqui. E a gente também tem um volume de água nessa camada que a gente chama de camada não saturada, e eventualmente, né, esse volume de água ele, ele vai, né, permanecer ali de acordo com a sua a capacidade do solo de reter um determinado volume, tá? Então ali eu vou ter nos poros desse solo água e também ar, né? Que são os vazios e, enfim, eu não, de acordo aí com a capacidade que a gente chama de capacidade de campo do solo, né? Que é a capacidade de armazenamento é como se fosse, por exemplo, vocês pegaram uma bucha, molharem, molharem ela de água, vocês vão ver que a bucha, a água vai permanecer da bucha, né? Para um determinado volume, certo? E aquele volume que retido de água na bucha é chamado, para o solo, é chamado de capacidade de campo, né? Então, à medida que o volume ele aumenta, aí eu vou ter uma superação dessa capacidade de campo e aí eu vou ter esse processo de percolação, né? Então, a água ela vai atingir camadas mais profundas aqui para para compor, né? Aqui a zona saturada, onde onde todos os poros, né, eles estão preenchidos por água, certo? Então a gente tem essa camada chamada camada saturada. Bom, então esse processo aqui, todos esses processos são importantes, né, para gerar aqui a vazão superficial, que é aquela vazão que a gente vê na calha do rio, né? Então, na verdade, aquela vazão na calha do rio, ela é composta por vamos dizer assim, três tipos de escoamento: o escoamento superficial, o escoamento no meio não saturado e o escoamento no meio saturado, que a gente chama de escoamento subterrâneo. Então eu tenho essas parcelas, posso ter essas parcelas para compor a vazão superficial que está passando nos rios. A depender dos processos hidrológicos, eu posso ter só, né, escoamento subterrâneo, compondo a vazão superficial, ou eu posso ter a, duas ou os três tipos de escoamento aqui para compor a vazão superficial, certo? O que é mais comum, por exemplo, no período de estiagem? No período de estiagem, a gente tem a vazão superficial, ela sendo composta apenas pelo o escoamento subterrâneo. E no período chuvoso, a gente tem escoamento subterrâneo superficial e, eventualmente, um escoamento aqui também pelo meio não saturado, tá? Para compor a vazão superficial. O que é importante aqui é que a gente, antes de passar por esses escoamentos, consiga reproduzir bem todas as etapas anteriores ao escoamento aqui, que constitui, né, os processos hidrológicos na fase terrestre, para a gente ter boas estimativas desse escoamento consequentemente, da composição aqui da vazão superficial que está passando nos rios. Então, esse é um objetivo da hidrologia, né? É fazer boas estimativas aqui da vazão superficial, observando o que é que está acontecendo em termos de processos hidrológicos na bacia hidrográfica. Falando em bacia hidrográfica, a gente tem uma região, né? A bacia hidrográfica, na verdade, é um sistema, uma unidade de análise
tá? Onde a gente vai avaliar os processos hidrológicos, né, que formam o escoamento superficial, o escoamento subsuperficial e subterrâneo e vão compor a vazão que está passando em um determinado trecho de rio. Então, a bacia hidrográfica seria uma área de drenagem, vamos dizer assim, uma área de drenagem sujeita a receber, né, um volume de chuva que será processado, esse volume, para compor esses três escoamentos. Esses escoamentos, eles são avaliados, né, em seções transversais, tá? Em seções transversais. Então, eu posso ter seções transversais em diferentes trechos, né, em diferentes pontos ali ao longo da calha do rio e dos seus afluentes, né, do rio principal e dos seus afluentes da bacia hidrográfica, ou fazer uma avaliação num ponto de saída, num único ponto de saída da bacia hidrográfica, que seria o final ou a foz, e esse ponto é chamado de exutório. Tá? Exutório sem o L, tá, pessoal? O nome correto para hidrologia é exutório, não é exultório, tá? E esse exutório seria exatamente, né, esse ponto de convergência desse volume de água dessa área de captação natural das precipitações, que é a bacia hidrográfica, certo? Então, a bacia hidrográfica, ela é composta, então, por cursos d'água, por seções transversais de referência. A principal é o exutório, que é na foz, mas eu posso ter seções transversais também intermediárias, a montante do exutório. E para definir uma bacia hidrográfica, eu preciso de informações adequadas, vamos dizer assim, né? De topografia, tá? Então, eu preciso de um modelo digital de elevação, que a gente chama, ou modelo digital de terreno, para fazer uma delimitação adequada, né, do divisor de águas dessa bacia, dos cursos d'água, dessas seções transversais, da localização. Então, tudo isso depende muito do mapeamento dessa topografia. Muito bem. Basicamente, para a gente definir esse divisor de águas da bacia, a gente precisa fazer isso através do relevo, né? E esse relevo ele é detalhado através de um modelo digital de elevação. Esse modelo digital de elevação já é um produto de um dado que pode vir de campo, de uma topografia levantada, né, em campo, ou através de uma estimativa dessas altitudes vindas, né, por exemplo, por alguma metodologia de estimativa dessa altimetria, né? Mais conhecida aí para vocês seria estimativa de altimetria por satélite, né? Que é o que se usa muitas vezes, né, nos estudos e projetos de hidrologia para delimitação de bacias. Então, eu preciso dessa informação, né? Por alguma fonte, seja por levantamento em campo ou por estimativas vindas através de sensoramento remoto. Essas informações, elas podem ser traduzidas em um modelo digital de elevação, e esse modelo digital de elevação, a gente pode, com esse modelo digital de elevação, a gente pode traçar aqui o que a gente chama de curvas de níveis, tá? Então, cada curva de nível dessa, eu tenho uma cota, né? Um valor de cota para cada curva de nível dessa. E através dessas curvas de níveis, a gente já tem uma noção das feições do terreno. Como é que o terreno ele ele varia no espaço, né? Quando a gente observa as curvas de nível, a gente já tem uma ideia dessas feições do terreno. E através dessas feições, a gente pode também ter uma ideia, né? De como é que a água ela vai, ela vai escoar na superfície dessa bacia. Lembrando que esse escoamento, por gravidade, sempre vai acontecer de uma cota mais alta para uma cota mais baixa. Então, a partir das curvas de níveis, a gente consegue já ter uma noção o que a gente chama de direção de fluxo.
né, das direções de fluxo, que é o que a gente está vendo aqui em azul, essas setinhas em azul, que podem ser traçadas a partir é, de uma avaliação, né, da declividade por meio aqui das curvas de níveis, tá? Então, tudo isso é importante saber. Obviamente, quanto maior a declividade, né, maior vai ser exatamente, né, o escoamento superficial. Então, eu vou ter uma concentração maior de escoamento superficial exatamente nessas regiões de alta declividade. Muito bem. Esses dados de topografia, com esses dados de topografia, a gente consegue definir, por exemplo, uma seção de referência, né, ou o exutório, e a partir dessa seção de referência ou exutório, a gente consegue fazer a delimitação desse divisor de águas, tá? Então, basta a gente passar a partir dessa seção de referência ou exutório pelos pontos mais altos, né, partindo aqui à esquerda ou iniciando à direita aqui do ponto desultório. E a gente vai passando pelos pontos mais altos e consegue fazer uma delimitação. Isso era feito, né, antigamente de maneira manual, né, no visual aqui usando as curvas de níveis, né? Mas hoje isso mudou muito, né? Para chegar no divisor de águas, a gente tem ferramentas automáticas para conseguir delimitar adequadamente, né? Esse divisor de águas a partir dessa seção de referência ositória. Então aqui a gente está vendo uma imagem tridimensional, né, do relevo, e nessa imagem tridimensional a gente consegue perceber de maneira muito fácil e simples, né, como que essa delimitação do divisor de águas, né, pode ser feita, né, sempre passando aqui pelos pontos mais altos, aqui partindo à direita aqui do exutório, a gente consegue caminhar aqui pelos pontos mais altos, né? E aí a gente tem um divisor, onde a precipitação que cair desse lado vai cair para dentro aqui dessa área de drenagem, que vai ser escoada, né? Até esse ponto aqui final do exutório. E a água que cair para o outro lado do divisor já vai pertencer a uma outra bacia, uma outra área de drenagem e que vai ter um destino para um outro exutório. Então, isso aqui vocês conhecem bem, né? Como é que vocês podem definir o divisor de águas de uma bacia hidrográfica e, obviamente, a gente pode fazer isso, né, usando um exutório ou seções de controle, como vocês estão vendo aqui, né? Se eu pegar o exutório, eu vou pegar a área de drenagem inteira. Mas se eu pegar uma seção de controle, por exemplo, esse ponto aqui, então eu já tenho uma outra área de drenagem até esse ponto de uma que a gente chama de subbacia, né, que na verdade, faz parte, né, dessa bacia maior, certo? Então, a depender dos pontos de controle, eu consigo fazer delimitação de subbacias dentro da minha bacia de análise, certo? Então, é assim que a gente faz. Muito bem. Então, bacias hidrográficas são compostas por subbacias, certo? Então, cada subbacia ela é delimitada em função do estabelecimento de seções de controle. Essas seções de controles, cabe ressaltar, elas podem ser feitas, né, com o objetivo de avaliar a vazão que está passando naquela seção de controle em um ponto de interesse. Em um ponto de interesse. Pode ser, por exemplo, esse ponto de interesse pode ser uma confluência do rio principal com um afluente. Poderia ser, por exemplo, um trecho de rio que que tem uma cidade, né, que tem um município ali ribeirinho, onde eu tenho interesse de fazer um estudo de inundações ali para aquela cidade ribeirinha, naquele trecho. Essa seção de controle poderia ser estabelecida em um posto fluviométrico, onde eu quero medir a vazão naquele posto. Então, eu preciso saber a área de drenagem até aquele posto. Então, as seções de interesse dependem muito do propósito do teu estudo, da tua análise, tá? Então, para essas seções de controle são estabelecidas as subbacias. Então, dependendo do propósito. Aqui, por exemplo, em Maceió, a gente tem bacias urbanas, né? Que são pequenas e aí a gente
pode ter também uma delimitação dessas subbacias, como por exemplo a bacia do Riacho Pau d'Arco, do Riacho do Sapo, o Riacho Gulandi, são subbacias da bacia do Rio Reginaldo, que a gente tem, né, o projeto ali na Foz do Reginaldo, né, que é o projeto de revitalização do Salgadinho, e, o Rio Salgadinho faz parte, né, da bacia do Reginaldo. E a gente tem essas subbacias que são muito conhecidas, né? Não sei se vocês conhecem, eu já ouvi falar, mas, por exemplo, a subbacia do Riacho do Sapo é a subbacia que passa, né, pelo Shopping Maceió e que vai ter um ponto de encontro, né, com o Rio Reginaldo, certo? O Rio Reginaldo, e aí levando, né, essa água até ali a Foz, no Riacho Salgadinho, tá? Então tem todas essa configuração, né, que é preciso ser feito. E aí os projetos de drenagem, projetos de recursos hídricos, eles podem ser aplicados a nível de bacias e a nível de subbacias também. Então a gente pode delimitar essas regiões para desenvolver estudos e projetos. E aí eu tenho, acaba que as subbacias e as bacias, elas funcionam como unidades de planejamento hidrológico, certo? Então é bem importante, né, essa delimitação em função aí de seções de controle para planejamento desses recursos hídricos. Bom, aqui é uma imagem espacial, né, da bacia do Rio Reginaldo. Então você vê que é uma bacia, né, que passa por vários bairros da cidade de Maceió. O bairro mais conhecido aqui, a parte mais conhecida aqui, né, que é Mangabeira, Jatiuca, aqui que é o Riacho do Sapo, tem a confluência aqui mas tem toda uma configuração também a montante, né, passando por vários bairros. Então por isso que a gente tem uma dificuldade, né, de fazer o controle da poluição, né, por conta de dessa bacia aqui, né, ser muito urbanizada e ter muitos lançamentos de efluentes aqui. Então, o que a gente vê lá na Foz, na verdade, é um produto do que está acontecendo a montante da bacia, e por isso que é muito importante, né, esse planejamento, né, usando o princípio de delimitação por subbacias também, para a gente aplicar os planos e ações, nessas unidades de planejamento. Aqui está o Riacho Pau d'Arco, né, que é a bacia do Rio Regional, tem 26,5 km². E aqui a subbacia do Riacho Pau d'Arco com 2,74. Bacia do Riacho do Sapo, aqui, né, passando por Jatiuca, Mangabeira, tem 1,85 km². Então, só para vocês terem uma noção, né, desse processo de delimitação por subbacia, e do planejamento que é feito. Aqui, só um outro exemplo, né, aqui uma bacia maior, né, aqui uma bacia urbana que a gente está fazendo análise, né, 26,5 km². Então, a bacia urbana, uma bacia pequena, mas a gente tem aqui no estado bacias hidrográficas bem maiores, né? Como a bacia hidrográfica do Rio Paraíba, do Meio, na ordem ali de 3.000 km². Essa bacia passa por vários municípios, né? É uma bacia interestadual, ela nasce no estado de Pernambuco e no trecho alto, né? Então, o trecho médio aqui já passando por municípios aqui do estado de Alagoas. Então, trecho médio e baixo aqui, onde a foz do Rio Paraíba do Meio é aqui na cidade de Pilar, tendo aqui, né, o aporte, né, de vazão aqui na Laguna Manguaba, que faz parte do complexo estuarino Laguna Manguaba, certo? Então, uma bacia super importante, né, por exemplo, para planejamento planejamento estratégico do complexo, né, estuarino Mundaú-Manguaba. Isso é bem importante a gente fazer um estudo adequado, né, do que é que está acontecendo aqui na bacia, do ponto de vista hidrológico, de qualidade de água, de produção de resíduos sólidos, esgoto, e tudo isso vai refletir aqui embaixo, né, nesse corpo d'água que vai receber esse aporte de vazão, de matéria orgânica, de nutrientes.
e vai, obviamente, né, vai, obviamente, responder, né, a essas entradas. Então, é muito importante, né, os estudos em bacias hidrográficas. Então, por isso que a gente separa em unidades, né? Então, como é uma bacia grande, a gente separa em unidades de análise ou unidades de planejamento, que aí vocês estão vendo aqui a unidade de análise um, 2, 3 e 4. Então, são subbacias. Aqui embaixo, né, uma subbacia do Rio Sumaúma, que já tem uma outra foz independente aqui, né, do Rio Paraíba do Meio, mas que também faz parte aqui desse complexo e que é importante aqui para fazer a análise dos aportes, né, que são recebidos aqui na Laguna Manguaba. Então a gente vê aqui o Rio Sumaúma, né, como uma bacia independente, aqui uma bacia mais difusa na margem direita aqui da Laguna Manguaba, que é o A5. Então são bacias, né, que compõem aqui compõem esse sistema hidrológico, né, do complexo estuarino lagunar, que estão mais associados aqui à Laguna Manguaba. Então, super importante fazer um estudo também pensando em unidades de planejamento. Que voltando àquela bacia, né, que a gente estava analisando, a gente pode delimitar também, né, definir pontos de referência para delimitar subbacias, tá? Dentro desses pontos de referências para unidade de análise. Essa discretização depende, né, da escolha do nível de referência, né? Então, eu posso ter vários níveis de subdivisão de bacias, são vários. E, obviamente, essas subdivisões sempre vai dar um número ímpar, né, pessoal? Sempre vai, como eu expliquei na aula passada, né? Então, se eu tenho uma subdivisão aqui, ó, então eu vou ter aqui uma subbacia, aqui e aí eu já vou ter uma subbacia adjacente aqui também, né, na foz, né? Então sempre vou ter subdivisões, né, ímpares, né, referentes às subbacias da minha análise. Muito bem. Então, de acordo com essa subdivisão, a gente pode criar também o que a gente chama de diagrama unifilar, né? Uma representação mais simplificada, né? Das subbacias que estão em análise, né? Então, se a gente faz essa representação, fica mais simples, vamos dizer, para analisar e também é uma forma da gente dividir, né? Uma, um sistema que é mais complexo, né, numa forma mais simplificada e a partir desses elementos hidrológicos, desses componentes hidrológicos simplificados, a gente avaliar, né, os processos hidrológicos em cada componente desse, certo? Para fazer uma estimativa adequada aqui das vazões, tanto tanto aqui nessas seções de referências, né, que foram utilizadas para delimitar as subbacias, como também no exutório da bacia. Muito bem. Então, já encaminhando aqui para a caracterização fisiográfica da bacia, tá? Então, a gente já falou um pouquinho, né, sobre o que é uma bacia hidrográfica, como é que a gente pode subdividir essa bacia hidrográfica. Agora vamos falar um pouquinho das características fisiográficas da bacia. Então, existem várias características, tá? Só que fisiográficas, só que algumas são bem importantes para estudos e projetos, porque essas características elas vão elas vão falar um pouco, né, de como é que essa bacia ela responde frente a eventos hidrológicos, certo? Então, características como área de drenagem, declividade, curva episométrica, a forma, a cobertura vegetal e o uso do solo, tudo isso vai falar um pouco de como é que é a resposta hidrológica dessa bacia perante, né, eventos de chuva, tá? A área da bacia é a característica fisiográfica mais importante e talvez a mais simples, né, de fazer, né? Basta eu delimitar do ponto de vista espacial a bacia, as subbacias e através de uma ferramenta de geoprocessamento obter essa área espacial. E a área acaba sendo a característica mais importante, por quê? Porque essa área de drenagem, ela reflete no volume total gerado por essa bacia. Então, quanto maior a área, maior esse volume. Então, teoricamente, quanto maior essa área de drenagem, maior vai ser o valor da vazão, maior vai ser a largura daquele trecho de rio.
maior vai ser a profundidade para comportar, né? Uma calha vai comportar aquela vazão, ela precisa também ter um tamanho adequado. Então, quanto maior a vazão, maior também vai ser a área da seção transversal naquele trecho de rio, certo? Então, é, teoricamente, né? À medida que a área vai aumentando, a vazão vai aumentando e a seção do rio, né? A área da seção transversal do rio também vai aumentando. Isso quando a gente tem, né, uma bacia, vamos dizer assim, uma bacia do ponto de vista geológico, ela tem características mais comuns, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista geológico. Mas quando eu tenho características, por exemplo, bacias cársticas, né, onde tem muita formação de calcário, eu vou ter, eu posso ter, por exemplo, né, um ponto da bacia onde a vazão ela diminui num trecho de rio por conta, né, de uma formação cárstica que permite, né, um fluxo de infiltração muito grande, né, por conta da presença de grandes vazios ali no interior daquele solo, devido à formação cárstica. Então, numa formação, né, mais clássica, vamos dizer assim, né, não sendo rochas cársticas, a gente vai ter esse efeito esperado, né? Ou seja, o aumento da área de drenagem vai influenciar de forma que a vazão aumente também e a área da seção transversal do rio também vai aumentar, beleza? Bom, antigamente, o que é que a gente fazia para calcular a área da bacia? A gente fazia essa delimitação do divisor de águas, aplicava uma grade onde cada pixel dessa grade aqui, a gente sabia o comprimento desse pixel e contava os quadrinhos que caíam dentro aqui da área da bacia e em função aqui dessa contagem, e sabendo também a área de cada pixel, a gente chegava na área da bacia. Então era assim que era feito, né, a partir de planímetros, contagem e pesagem também, tá? Mas hoje mudou bastante, a gente tem as ferramentas de geoprocessamento para auxiliar nesse processo. Então, isso praticamente caiu em desuso. Ninguém usa mais isso, tá? Hoje a gente vai usar, inclusive na aula de hoje a gente vai usar ferramentas de geoprocessamento para isso. O comprimento da bacia também uma característica fisiográfica muito importante, né? Porque ele vai dar uma estimativa do tempo que a água leva do ponto mais remoto desse rio até a foz. Então, o comprimento do rio e comprimento da bacia são características importantes, por exemplo, para o cálculo do tempo de concentração, tá? O que a gente também vai falar daqui a pouco, né, que é o tempo, o tempo, né, que a água que cai no ponto mais remoto da bacia leva até chegar ao exutório daquela bacia, tá? Então, essas informações são muito importantes também, podem ser determinadas, né, através de sensoramento remoto de forma muito simples. Também a gente vai mostrar para vocês como é que vocês podem fazer isso. Declividade da bacia vai falar muito, né, sobre de como é que vai ser essa resposta hidrológica frente a um evento de precipitação. Então, quanto maior a declividade, maior vai ser a velocidade com a qual ocorre o escoamento, certo? E exatamente a declividade ela vai influenciar na hidrografia, né? Nessa forma da hidrografia também. Então, quanto maior a declividade, maior vai ser a concentração do escoamento superficial naquela região. Então, a declividade tem a ver com o que a gente chama de direção de fluxo do escoamento e que é exatamente, né, a direção de fluxo, né, utilizada para a gente delimitar de forma adequada, né, a macrodrenagem e a microdrenagem na bacia hidrográfica, né, referente à nossa rede de drenagem, né, de rios, composta por rios, né, ali e trechos de rios na bacia hidrográfica, tá? Então, a declividade também ela é importante, né, para o cálculo da vazão,
Por exemplo, a equação de Manning usa a informação da declividade no trecho de rio. Então, eu preciso, né, calcular essa declividade de forma adequada para fazer uma avaliação da rede de drenagem, da macro e da microdrenagem, ou do cálculo da vazão, ou para avaliar, né, o comportamento dessa bacia com relação à sua resposta hidrológica frente a um evento de chuva, certo? Então, a declividade ela é uma característica super importante, né? Tem várias maneiras de avaliar a declividade, né? A maneira mais simples é pegar a cota do ponto mais baixo no exutório, a cota no ponto mais baixo, aqui no extremo, né? A montante da bacia, e aí pegar o comprimento do rio de montante a jusante e calcular a declividade, né? Usando uma relação simples, né? Só pegar o desnível, né? Que é subtrair o ponto mais alto do ponto mais baixo, é o que a gente chama de desnível, tá? Então, nesse caso aqui, vai dar 280 metros e dividir pelo o comprimento do rio, né? Nesse caso aqui, 7 quilômetros, e aí a gente acha a declividade, certo? A declividade, a unidade dela, pode ser apresentada em metros por metros, então seria quantos metros vertical está para 1 metro na horizontal. Então, aqui, o que é que ele está dizendo? A cada metro na horizontal, a cada metro na horizontal, eu tenho um desnível médio de 4 centímetros. A cada metro na horizontal, eu tenho um desnível vertical de 4 centímetros. A declividade também pode ser apresentada em metros por quilômetros, né? Nesse caso aqui, a cada quilômetro na horizontal, eu tenho um desnível de 40 metros na vertical, tá? Ou por porcentagem, né? Outra maneira de apresentar também a declividade. Então, observem que essa unidade metro por metro é adimensional, né? Então, metro cai com metro, que fica adimensional, e se a gente multiplicar por 100, a gente tem uma porcentagem, né? Então, a gente também vê em estudos e projetos a declividade sendo apresentada em porcentagem. Então, a gente vai ter valores, né? Por exemplo, a porcentagem aqui, né, dessa declividade seria 4%. Então, o que é que significa 4%? 4% seria uma declividade de 0,04 metros por metro, né? Como a gente está vendo aqui. Mas parece que vocês têm entendido aí. Bom, outra maneira de calcular a declividade, também bastante utilizada, né, nos estudos e projetos, é pela curva hipisométrica. Então, pela curva hipisométrica, a gente consegue pegar a cota a 85% do comprimento do rio e a 10% do comprimento do rio. Então, essa é uma maneira, né, onde a declividade média ela é mais representativa, certo? Pegar 85%, 10% e dividir aqui por 0,75 do L, tá? Então, uma outra maneira. Uma outra maneira também é você segmentar o rio principal em vários trechos. Então, cada trecho do rio tem um comprimento Lzinho e cada trecho de rio tem uma declividade SI. Então, para cada trecho, você pode multiplicar o comprimento vezes a declividade daquele trecho, soma essa multiplicação para todos os trechos de rio de montante para jusante e divide pelo comprimento total. Então, é outra maneira de calcular a declividade média, certo? Então, tem essa forma mais simples, onde eu pego dois pontos, tem essa forma um pouquinho mais complexa, né? Onde eu preciso segmentar em vários trechos e calcular uma declividade média usando, né, esse procedimento aqui, passando por todos os trechos do rio principal. Aqui é uma outra maneira, né, que é a declividade equivalente do rio, certo? Uma outra maneira de calcular a declividade também. Mas essas duas aqui são as principais. Muito bem, aqui é um exemplo, tá, do cálculo, né, da declividade média do rio. Aqui tem um índice de declividade e um índice global também que pode ser utilizado. Bom, mais uma vez, né? Aqui a gente também segmenta, né, o trecho, o rio principal em trechos de rios, né? Então a gente consegue calcular a fração de porcentagem da área total, né, para cada
a gente consegue pegar uma fraçãozinha, né, que é uma porcentagem da área total, a gente coloca aqui. O D seria o intervalo entre duas curvas de níveis e o L seria o comprimento total do rio, tá? Então a gente vai ter um índice de declividade também, que esse índice de declividade ele tem a ver com a resposta da bacia frente a eventos hidrológicos, né? Se a bacia ela responde mais rápido ou mais lento, tá? E a gente chama esse índice aqui de índice de declividade só, e o índice de declividade global, ele é calculado, né, de acordo com esse método que eu apresentei para vocês, né? Usando a curva hipossométrica, pegando, a gente poderia pegar aqui, por exemplo, a 5% e do comprimento total, né, e a 95% do comprimento total e calcular aqui uma declividade global, né, que a gente chama, né, usando essa fórmula, de acordo com a curva hipossométrica. Tá? Então, são várias maneiras, né, de calcular a declividade de forma diferente, e cada uma vai falar um pouquinho, né, sobre como é que a bacia responde aos eventos hidrológicos. Bom, aqui a gente tem um perfil longitudinal, né, do rio principal. Então, aqui é a altitude do leito, que é a distância ao longo do rio principal, e a gente pode fazer esse traçado desse que a gente chama de perfil longitudinal do rio, certo? E, obviamente, com o perfil longitudinal do rio, a gente pode calcular a declividade média desse rio, né? Então, pode converter isso em curva hipossométrica, certo? Então, a curva hipossométrica, na verdade, é uma curva onde a gente vai ter uma cota média para cada fração diária, que é um intervalo que seria uma região entre duas curvas de níveis, né? A gente pode pegar entre duas curvas de níveis, calcular a área dentro da bacia entre duas curvas de níveis e para aquela entre duas curvas de níveis eu tenho uma altitude média. Então eu posso ir montando essa curva aqui, ó, e até chegar, né, a esse, vocês vão ver que vocês vão chegar parecido com esse comportamento. Essa curva vai ter essa característica aqui, certo? E observem que quando a fração de área é 100%, eu tenho a área total da bacia, certo? Então, para a área total da bacia, eu tenho a cota mais baixa, né? Vamos dizer assim, que está mais perto do exutório, certo? Então, consigo ir pegando as frações diárias, né? E também as altitudes para cada fração para montar essa curva, que a gente chama de curva hipossométrica. Então, basicamente, é isso que a gente faz, ó. Então, a gente tem áreas entre duas curvas de níveis, a gente tem um ponto médio entre essas duas curvas, a gente vai ter a área e a gente vai ter a área acumulada, tá? Então, a área acumulada, por exemplo, para a curva entre 940 e 920, que seria as cotas mais altas, então a área acumulada seria igual à área entre essas duas curvas de níveis. Para o próximo intervalo, entre 920 e 900, o ponto médio é 910. A área entre essas duas curvas de níveis é 2,90 e a área acumulada seria a soma dessa área aqui com essa área aqui. Então, dá 4,82, certo? E eu posso fazer isso, né, para cada faixa de curva de nível, né? E aqui eu tenho a área total da bacia. E para chegar naquelas frações, basta dividir a área acumulada pela área total, e aí eu chego em cada fração de área para montar a minha curva hipossométrica, né? Eu acho que a tabela fica mais simples de visualizar como é que a curva é montada. Então a gente vai ter, por exemplo, uma curva mais ou menos com esse formato, e a partir dessa curva a gente pode chegar então no H de 5%, qual é a altura, a altitude para um H da curva hipossométrica de 5% e de 95% também, que é o H 95, e entrar na equação para ter um índice de declividade global, vamos dizer assim, né? Que é bem importante, né? Para caracterizar, né, como é que esse escoamento ele se dá ali no rio principal, vamos dizer assim, né? Então, a curva hipossométrica ela está mais relacionada à declividade do rio principal, certo? Muito bem.
Então, vamos seguir em frente agora, falando um pouquinho sobre o tempo de concentração, que é o tempo de viagem, né, da gota que cai no ponto mais remoto até chegar à foz. Então, o tempo de concentração é esse tempo aqui, né, dada essa figura. Observem que se eu pego essa subbacia para esse trecho de rio, eu vou ter um tempo de viagem menor para que essa água que caiu aqui no ponto mais extremo dessa subbacia chegue no ponto desutório. Então, eu tenho um tempo de viagem menor para as subbacias que estão mais próximos do exutório do que as subbacias que estão mais distantes do exutório. Mas o tempo de concentração, a definição dele, ele pega o rio principal. Ele vai pegar o rio principal, o ponto mais extremo do rio principal, e vai avaliar essa viagem, né? O tempo de viagem até chegar aqui na foz da bacia. Mas se a gente observar aqui, em termos de contribuições para o escoamento superficial, esses trechos, essas áreas de drenagem que estão mais perto da foz, vão contribuir mais rápido para o hidrograma aqui no exutório, né? Então, por exemplo, eu tenho uma chuva que caiu, vamos supor aqui que essa chuva caiu de forma uniforme para toda essa bacia. Esse volume de chuva que caiu nessa subbacia que está mais perto do exutório vai contribuir para o aumento das vazões de forma gradual aqui no início aqui do hidrograma, no início desse hidrograma, né, que representa a curva de como é que a vazão varia no tempo, e os pontos mais extremos, né, vão contribuir com um tempo mais elevado, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, nessa região aqui, uma área onde eu tenho uma contribuição praticamente de todas as regiões aqui da bacia, né? Então, a partir desse ponto, eu já vou ter um volume menor, né, de contribuição aqui das áreas que estão mais próximas à foz e uma contribuição aqui das áreas que estão mais remotas, né, mais amontantes. E aí a vazão vai diminuindo ao longo do tempo. Então, essa forma que a gente, bem característica, né, do hidrograma, tem a ver com o tempo de resposta de diferentes partes da bacia, tá? Então, as subbacias que estão mais perto contribuem no início, as subbacias que estão mais longe vão contribuir aqui do meio para o final, para a formação desse hidrograma que a gente vê no exutório. Alguém está pedindo para entrar, deixa eu dar uma. Alguém pediu para entrar e eu acho que desistiu. Vamos lá. E aí a gente tem várias fórmulas para o cálculo do tempo de concentração. Mais comum é Kirchhoff, né? Mais conhecida. Só que essa equação, ela é limitada, ela foi desenvolvida para bacias urbanas até 5 quilômetros quadrados, mas assim, ela é muito aplicada ainda para para bacias também rurais e com áreas bem maiores, né, do que 5 quilômetros quadrados. 5 quilômetros quadrados. Isso. Então eu tenho uma equação, né, que muito utilizadas em projetos e que tem suas limitações, mas enfim, a turma ainda usa muito. Obviamente, né? A gente precisa avançar, né? E avançando, a gente observa que essa equação de Kirchhoff, ela poderia, né, ser só aplicada, né, para alguns casos específicos e a gente usar outras equações que são mais aplicadas em outras situações, principalmente para bacias urbanas com áreas aí de bacias urbanas de médio e grande porte, certo? Então, a gente precisa observar e prestar atenção, né, que nisso, né, e usar a equação para o cálculo do tempo de concentração que melhor se adapte ao tipo de bacia que eu estou estudando e projetando. Bom, um outro, uma outra característica fisiográfica muito importante para estudos e projetos é o fator de forma e o índice de compacidade. O fator de forma vai falar se uma cheia vai ser mais rápida ou mais lenta. Basicamente é isso. O fator de forma é a relação entre a área e o comprimento da bacia, tá? Então tem uma área da bacia e o comprimento da bacia ao quadrado. O comprimento da bacia é essa distância entre o exutório e o ponto mais remoto aqui da bacia, certo?
O índice de compacidade, ele mede a mesma, quase praticamente a mesma coisa que o fator de forma, certo? Tem uma equação diferente, que se baseia aqui na área e na precipitação, certo? Então, ele tem outras características aqui. Aliás, precipitação não, desculpa, perímetro. O perímetro da bacia. O perímetro seria basicamente, né, o comprimento aqui do divisor de águas. Então, aqui eu tenho o perímetro, tenho a área total, eu consigo calcular, através dessa fórmula, o índice de compacidade. Então, bacias aqui, ó, a gente consegue saber, através desse índice, se a bacia ela tem um formato mais circular, se ela tem um formato mais alongado. Então, quanto mais circular a bacia é, maior vai ter uma concentração das vazões em um determinado instante de tempo. Então, os picos eles tendem a ser maiores. Então, cheias mais rápidas, né, com picos maiores. E quanto mais a bacia é alongada, eu vou ter uma distribuição melhor desses volumes para cada parte da bacia ao longo do tempo, né? Então, aí a tendência é que os picos sejam menores e o hidrograma ele seja mais achatado. Por exemplo, aqui a bacia do Rio São Francisco, né? Ela tem formato mais alongado, certo? Então, tem uma distribuição melhor dessas vazões ao longo do tempo, certo? Então, hidrogramas mais amortecidos. Aqui outro exemplo, bacia do Rio Paraíba do Meio. Aqui um exemplo de bacia circular do Taquariantas, do Rio Itajaí, Santa Catarina, né? Então, formatos mais circulares, e aí eu tenho altas concentrações de volumes em determinados intervalos de tempo, hidrogramas com picos mais elevados. E um ponto bem importante, pessoal, é a questão da cobertura vegetal. Então, a forma da bacia, ela interfere muito, né, na questão do formato do hidrograma, na resposta hidrológica dessa bacia, mas a cobertura vegetal também é de extremamente importante para o hidrograma, né? Porque a cobertura vegetal vai influenciar em quê? Vai influenciar na interceptação, então vai dar um retardo, né? Vai retardar esses volumes que eventualmente poderiam ser escoamento, né? Poderiam produzir escoamento superficial. E eu também, né? A cobertura vegetal vai favorecer o processo de infiltração. Então, esses dois processos retardam mais, né, a resposta hidrológica da bacia frente a um evento de precipitação. Então, cobertura vegetal é super importante. Bom, em contrapartida, eu vou ter essa cobertura vegetal, eu posso ter o uso do solo, né, por atividades antrópicas. Então, eu posso substituir essa cobertura vegetal por enfim, lavouras, né, pastagens, zonas urbanas. E todas essas modificações da cobertura vegetal por uso do solo para atividades antrópicas vão modificar, né, os caminhos dessa água. A tendência é, à medida que eu vou convertendo, né, a cobertura vegetal natural e modificando o solo, a tendência é que eu tenha aumento das velocidades do escoamento e também eu vou ter encurtamento das distâncias, né, até a rede de drenagem. Então, o meu escoamento, a tendência do meu escoamento ser mais rápido, os picos, né, do hidrograma também serem mais intensos, tá? A agricultura, ela influencia na compactação do solo. Então, vai diminuir a porosidade, consequentemente, a capacidade de infiltração. Então, raízes mais superficiais vão consumir mais água, vai ter um consumo mais de água, né? Das plantas, né? Desculpa, o consumo de água das plantas diminui, e aí eu vou ter um escoamento superficial mais elevado. Então, redução do consumo de água pelas plantas, né? E, consequentemente, né? É, eu vou, eu vou desfavorecer o processo de transpiração dessas plantas. Eu não vou ter mais consumo de águas pelas plantas, então também vai refletir uma redução da evapotranspiração. E a redução da infiltração, com isso, né, vai favorecer o escoamento superficial. Outro fator importante é
é o tipo de solo da bacia. Então, a bacia, a depender do tipo de solo, vai ter uma resposta no escoamento superficial, né? De forma mais intensa ou menos intensa. Então, por exemplo, os solos arenosos vão produzir menos escoamento superficial, porque eles favorecem mais a infiltração. Então, eu vou ter uma capacidade maior de armazenamento nesse solo. E aí, a consequência disso é você reduzir o escoamento superficial. Então, você vai ter um retardo maior também para essa água chegar na calha do rio. Então, essa água vai via escoamento subterrâneo. Nos solos argilosos, solo mais compactado, aí eu vou ter também um aumento, né, do escoamento superficial. Solo mais raso, o que é um solo mais raso? Solo mais raso é aquele solo onde a camada impermeável ela já está quase que aflorando, né, perto da superfície. E aí a gente diz, né, que o solo ali ele é raso. Solos rasos, né, têm baixa capacidade de armazenamento, então eles saturam muito mais rápidos do que solos profundos. Então, quando o solo ele é mais raso, eu tenho uma tendência de ter escoamentos superficiais mais intensos. Bom, tudo isso ele é avaliado por essa área daqui, que é a geologia, certo? Então, como é que é o tipo de solo, se essas rochas elas estão mais próximas, né, da superfície, ou se elas estão mais profundas, né, que essa camada impermeável que vai me dar a profundidade do solo. Então, tudo isso é avaliado pela área de geologia. Obviamente, né, são estudos altamente relevantes, né, do ponto de vista hidrológico, porque vai representar, quanto mais informação sobre essas características do solo, melhor vai ser a representação de como é que essa água ela é avaliada, né, ali na fase, né, quando ela está ali dentro do solo, certo? Então, muito importante fazer esses estudos, né, avançarem, né, para que a gente consiga também dar uma resposta melhor, né, sobre o comportamento da água na fase ali quando ela está dentro do solo. Muito bem. As bacias, a bacia hidrográfica, ela pode ser subdividida, né, em regiões onde o escoamento é mais difuso, né, onde tem características mais divertentes, e o escoamento mais concentrado, né, exatamente na rede de drenagem. Os canais são bem mais definidos, o escoamento é mais concentrado. A redrenagem também é conhecida como a parte de macrodrenagem. Então, eu tenho uma macrodrenagem ali, onde eu tenho canais bem definidos. O escoamento superficial acontece ali de forma efetiva, né? Ali naquela rede de drenagem. A macrodrenagem também ela é conhecida como uma rede de drenagem onde a gente tem uma perenidade ali dos volumes de água, tanto no período de estiagem como no período chuvoso, certo? E a microdrenagem, a gente só vai ter água exatamente quando acontecer escoamento superficial, né? Ali no período chuvoso. Então, nessa parte da bacia, a gente é caracterizada, né, por essas vertentes, né? Então, estão mais presentes, né, vamos dizer assim, nas regiões mais a montante da bacia. Que a gente vê algumas formas, né, de densidade de drenagem, de rede de drenagem, que a gente pode se deparar, né, nas bacias hidrográficas. A mais comum é essa daqui, que é a redrenagem dendrítica, certo? Então, bem mais um rio principal, os afluentes, e eu tenho esses raminhos ali que são rios afluentes menores que vão se conectando nos afluentes no rio principal. E eu tenho, por exemplo, redrenagens mais atípicas, né? Como essa rede aqui, né? Mais, mais treliçada aqui, que é uma rede que se apresenta mais, né, onde a gente tem fissuras geológicas, né, o escoamento ele é concentrado nessas fissuras, tá? Então, não é a rede muito comum da gente ver. Então, posso ter também, por exemplo, uma redrenagem assim, ó, onde a gente tem, por exemplo, onde a gente tem bacias endorreicas, né?
onde não tem um exutório indo para o oceano, né? E aí a gente tem um exutório indo para um lago, para uma lagoa em uma determinada região. Então, enfim, tem várias características aqui e formas de rede de drenagem, mas tudo isso é controlado pela geologia, certo? Obviamente que esses formatos eles são mapeados, né, de acordo com a altimetria, com a topografia do terreno. A gente consegue mapear bem essa forma, né, da rede de drenagem. Então, esses padrões aí de rede de drenagem, a gente deve se preocupar e que eles vão ser mapeados, né, em função aí do processamento dessas informações de topografia. Muito bem. Então, só passando aqui, ó, só para vocês verem, né, aqui algumas formas, forma de treliça, como eu falei para vocês. Isso aqui, ó, uma forma de drenagem divergente a um determinado ponto. Então, geralmente está associado, né, a presença aqui de montanhas, vulcões. Então, a gente vê uma drenagem divergente. Para finalizar essa primeira parte aí, o balanço hídrico, né? Como é que a gente faz um balanço hídrico, né? É bem simples. Basta a gente fazer a avaliação das entradas e saídas, e também da variação desse volume em um intervalo de tempo, certo? Então, basicamente, né, a gente, como a bacia hidrográfica a gente considera ela como um sistema hidrológico fechado, mas na prática não é, né? Porque a gente pode ter escoamento subterrâneo passando de uma bacia para outra, né? A gente faz a delimitação, só o divisor de águas faz uma delimitação apenas dos divisores superficial, né? Uma rede de drenagem superficial. Então a gente consegue dividir essa área de drenagem em bacias hidrográficas considerando esses divisores de águas. Então a gente sabe qual o volume que vem para uma bacia e o volume que vai para outra. Mas, do ponto de vista subterrâneo, eu não tenho esses limites dos divisores de águas. Então eu posso ter escoamento entre bacias hidrográficas via escoamento subterrâneo, certo? Então, apesar da gente considerar a bacia hidrográfica um sistema fechado, na prática não é. Na prática não é, né? Posso ter essa troca de volumes, né, via escoamento subterrâneo. Bom, mas a equação de balanço hídrico, o que é que ela faz? Ela vai fazer um balanço de volumes, né? Então, os volumes que entram na bacia, né? O volume que entra por precipitação e os volumes que saem na bacia por evapotranspiração e escoamento superficial, certo? Então, eu tenho esse somatório precisa ser igual à variação do volume dentro da bacia, certo? Então, observem que essa variação de volume, isso aqui né, é uma igualdade, né? E esse volume aqui ele pode também ser perdido, né, para outra bacia via escoamento subterrâneo, como eu falei para vocês, né? Porque a bacia não é um ambiente fechado. Mas, enfim, na hidrologia a gente considera essa simplificação, vamos dizer assim, simplificação e essa equação de balanço, considerando que é um sistema fechado. Muito bem, então tem esses processos, e aí, quando a gente considera intervalos de tempo grande, essa variação do volume ela começa a ficar pequena. Por exemplo, quando a gente considera um intervalo de tempo anual, sabendo que existe uma sazonalidade do regime hidrológico, a gente considera que essa variação de volume ela é pequena no intervalo de um ano. E aí, sendo pequena no intervalo de um ano, esse dVdt é igual a zero, e a equação fica bem mais simplificada, né? Onde a precipitação é igual à evapotranspiração mais a vazão, considerando que não há variação de volume no período de um ano, né? Onde o regime hidrológico tem características sazonais, certo? Então, é possível fazer a avaliação de balanço, né, de uma maneira mais simples. E o coeficiente de escoamento ele pode ser calculado, né, em função da razão entre a vazão e a precipitação. Obviamente, ó, se a gente, para um intervalo, por exemplo, de um ano, né, se a gente tem o conhecimento da precipitação e da evaporação, evapotranspiração, a gente consegue calcular a vazão, né, tendo essas informações aqui. E obtendo a vazão média para aquele intervalo de um ano, a gente consegue calcular o coeficiente de escoamento, certo?
Esse coeficiente ele teoricamente tem valores entre 0 e 1, certo? Na prática, varia de 0,05 a 0,5 na maioria das bacias. E quanto menor esse valor, menor vai ser a eficiência da bacia em converter precipitação em vazão, né? Então, quanto menor esse valor, menor vai ser essa eficiência. Aqui tem alguns valores de coeficiente de escoamento, né, para algumas bacias do país. Então, você vê aqui, ó, os valores de coeficiente de escoamento. Obviamente que esses coeficientes dependem muito, né, da característica fisiográfica da bacia e do uso e cobertura do solo, né? Então, quanto, quanto menor, né, é, maior vai ser, obviamente, né, a retenção dessa água, né, que cai da chuva e menor vai ser a eficiência dessa bacia em converter a precipitação em vazão, tá? Mas a gente vê algumas bacias aqui com valores de coeficiente de escoamento bem alto, né? Bacia, por exemplo, do Rio Amazonas, 47%, né, da chuva que cai é convertida em vazão. Bom, basicamente é essa primeira parte que eu queria mostrar para vocês e a gente vai, opa, abrir aqui para um momento para discussão. Se alguém não tiver dúvidas, a gente pode passar para a próxima etapa, certo? Da apresentação, onde eu vou mostrar como é que vocês podem fazer uma caracterização fisiográfica da bacia usando as ferramentas de processamento. Mas eu abro aí para discussão. Se alguém tem alguma dúvida, a gente pode conversar agora. Falar, Aristides.